E aí galera, me chamo Otávio, sou membro do grupo PET Engenharias, UFS, e estou aqui com mais uma aula. E hoje vamos tratar das funções logarítmicas, que pelo próprio nome se subentende, sua lei de formação ou sua tendência será delimitada por um logaritmo. E assim precisamos relembrar alguns detalhes acerca desse assunto. Relembrando aqui, rapidamente, que o logaritmo é definido como o expoente ao qual se deve elevar a base para obter o número x, como é representado aí na imagem. E aqui podemos notar as condições de existência, que são requisitos para essa função existir. Como pode ser visto aí no slide, a base A pode ser qualquer número real. Lembrando que os números reais é caracterizado pela união dos números racionais, irracionais, inteiros e naturais. Mas como podemos notar aqui também, há restrições. Essa base não pode ser igual a zero e tem que ser diferente de um. Ou seja, o x tem que ser maior que zero. Quer dizer que o domínio, que é o conjunto de valores possíveis para as abscissas, que é nada mais que os valores de x, são todos os números positivos maiores que zero. E assim temos as condições de existência dessa função. Agora, partimos para a função, que é basicamente a razão dos valores em x e seus respectivos valores em f de x, que pode ser chamado de y também. E assim, esses conjuntos de valores são colocados como coordenadas no plano cartesiano. E assim, notamos a tendência desse gráfico, que forma uma hipérbole. Uma hipérbole, e ela pode ser crescente ou decrescente. Nesse exemplo aqui, quero chamar a atenção para certa característica, que a função logarítmica é por simetria inversa da função exponencial. E essa informação pode ser bastante interessante na construção de um gráfico desse tipo, pois caso você não tenha uma calculadora em mãos, descobrir logarítmicos de certa forma, de certos números, se torna uma tarefa bastante difícil. Já elaborar um gráfico de uma função exponencial é uma tarefa muito mais fácil e assim, após traçado os pontos e a curva de tendência, é só espelhar, entendeu? É só espelhar e essa visualização se torna muito mais fácil quando traçamos a bissetriz nos quadrantes ímpares que aí teremos esse espelhamento. Essa simetria ocorre perfeitamente quando a função é crescente, né? Porque aí, por simetria, a função exponencial segue a mesma tendência. É praticamente um espelho. E por fim, temos as tendências. A primeira aqui é a crescente, onde os valores da base são maiores que 1 e o gráfico cresce com o aumento de x. E a mesma coisa acontece com o gráfico da decrescente, que são os números da base que estão entre 0 e 1. Já nesse caso, enquanto o valor de x aumenta, o valor de y diminui, que é a imagem no caso. E uma observação importante é que essa função logarítmica ela nunca irá tocar o eixo y, porque a imagem sempre vai ser maior que zero. E a seguir vamos de exemplo para ficar mais didático. E como exemplo prático, vamos plotar um gráfico, né? E para plotar um gráfico, precisamos de valores para x, porque aí com esses valores para x, nós iremos jogar na função e aí descobriremos o valor de f de x, que nada mais é que y, né? E aí, eu coloquei aqui valores para x, 4, 2, 1, e meio, 1 sobre 4. E aí nós pegaremos o valor de x, substituiremos na função. E aqui, por exemplo, vamos substituir o 4 na função, aí nós teremos 4, logaritmo de 4 na base 2, que é igual a 2. Aí nós teremos a coordenada do ponto A, que é x igual a 4 e y igual a 2. Faremos a mesma coisa para x igual a 2. Substituiremos 2 na função, e aí ficará logaritmo de 2 na base 2, que dá 1. E assim faremos para o resto dos valores de x, para aí descobrir os valores das coordenadas de cada ponto.
E aí, descobrindo os valores das coordenadas de cada ponto, traçaremos a curva de tendência. E aqui, ó, só para reafirmar, o ponto A, ele, no eixo X ele é igual a 4 e no eixo Y é igual a 2. O B, no eixo 2, ou no eixo X ele é igual a 2 e no eixo Y é igual a 1. E assim os demais pontos. E a partir dessas coordenadas traçaremos a função logarítmica, né? Que aqui é uma hipérbole, e aí nós teremos a tendência da curva. Então é isso. Obrigado pela atenção. Aqui nós temos nossa rede social e nosso e-mail de contato. Qualquer dúvida pode deixar abaixo. Obrigado. Tchau.